Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Jesus acalma a tempestade. E o texto diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Algumas traduções vão trazer o verbo não se importa que morramos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. E então Jesus lhes perguntou: Por que vocês têm tanto medo? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam então uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, esse é um texto, como eu disse, muito conhecido, um texto que certamente você que me ouve nesta noite já deve em algum momento ter ouvido ou presenciado uma pregação com base neste texto. E eu quero iniciar este momento de fala relembrando esta semana pesada que tivemos aqui no nosso estado de Minas Gerais. Nos últimos dias, meus irmãos, todos nós vimos pela televisão, pela internet, cenas muito tristes, cenas muito difíceis que aconteceram, em especial aqui na nossa região da Zona da Mata. Eu disse até algumas vezes ao longo da semana que Muriaé, a cidade de Muriaé, teve grande livramento ao longo dessa semana, porque toda a nossa região sofreu desastrosamente. Enquanto aqui tivemos sim muitas chuvas, tivemos ali um princípio de enchente na data de ontem, mas não tivemos destruição que tenha chegado perto do que vimos, em especial na cidade de Juiz de Fora e também na cidade de Ubá, entre outras cidades aqui da região. Cataguases também passou por momentos difíceis, Matias Barbosa, Senador Firmino, enfim, várias foram as cidades que sofreram muito nos últimos dias. Nós vimos imagens de chuvas intensas, de deslizamentos de terra, de pessoas soterradas, de famílias sendo desalojadas, famílias perdendo tudo aquilo que construíram com o suor do seu trabalho durante toda uma vida. Vimos histórias serem interrompidas de repente, vimos testemunhos, vimos relatos. Me comoveu em especial uma repórter da TV Integração de Juiz de Fora, que ao chegar ao local, quando ela olhou para o morro onde havia acontecido o deslizamento de terra, ela viu que a casa da tia dela havia desmoronado. E ali ela teve que entrevistar com a tranquilidade que a profissão dela exige. Ela precisou entrevistar a própria prima. Eu fico imaginando aquelas duas pessoas que certamente viveram uma vida de laços de união na infância, na juventude, e ali agora na vida adulta, uma prima entrevistando a outra a respeito de uma casa, a casa daquela família que havia desabado em razão das chuvas. Então, meus irmãos, a tragédia, ela tem algo que mexe profundamente conosco. Todos nós vimos, por exemplo, a cena de uma mulher que era arrastada pela correnteza e que a alternativa que ela tinha para não ser arrastada ainda mais e sem saber onde ia parar, no que ia bater, ela se agarrou a um poste
Nós vimos imagens de veículos boiando nas enxurradas, sendo levados pelas enxurradas. E todas essas imagens de tragédia, elas mexem muito conosco, porque a tragédia, ela chega de repente. A tragédia, ela chega sem avisar, ainda que a modernidade dos tempos atuais, ela nos alerte aqui, todos nós recebemos pelo nosso celular a mensagem de alerta da Defesa Civil: proteja-se, porque a sua região ela está incluída numa área de chuva forte, que está com previsão de chuva forte. Proteja-se, a sua região está incluída numa área de risco de inundação, de deslizamento de terra. Mas, meus irmãos, mesmo recebendo esses alertas, muitas das vezes o tempo é curto. Hoje mesmo pela manhã eu conversava com um amigo, um colega de trabalho, que eu perguntei, ele mora ali no bairro Santana, ou melhor, no bairro Franco Suíço. E eu perguntando para ele, como foi na sua casa? Deu tempo de subir tudo, de subir os móveis? E ele até ilustrou com um exemplo do pão na churrasqueira. Quando você está olhando para o pão na churrasqueira, o pão não se queima. Se você se distrair por alguns segundos, quando você retorna a sua atenção para aquele pão que está na churrasqueira, ele está queimado. E foi isso que aconteceu com ele, com a família dele. Estava tudo preparado, os móveis desmontados, tudo para facilitar que quando fosse necessário, subissem com aqueles móveis. Então ele saiu por alguns minutos, poucos minutos, para comprar comida para ele e para a família. E quando voltou, a água já havia tomado conta da casa e os móveis boiando. Então, meus irmãos, quando nós nos deparamos com situações como essa, nós não pensamos somente nas vítimas, mas pensamos também na fragilidade da vida. E talvez pessoas que não estejam fortes o suficiente na fé, que não estejam maduras o suficiente na fé. Talvez você já tenha ouvido alguém te perguntar: por que é que Deus permite essas coisas? Onde é que está Deus? Se Ele tem o controle de tudo nas mãos, por que Ele permite essas tragédias? Principalmente com as pessoas, com as famílias mais carentes. Irmãos, hoje eu fiz essa introdução para nós falarmos sobre tragédias que assolam a nossa vida. Mas nós não vamos falar aqui sobre enchente, sobre deslizamento de terra, sobre as chuvas. Porque talvez você que me ouve tenha passado todo esse momento de tribulação das chuvas aqui na Zona da Mata em segurança. Assim como, para a honra e glória do Senhor, todos nós que estamos aqui no estúdio podemos passar em segurança. Mas talvez você que me ouve nessa noite, talvez você não tenha perdido a sua casa pela chuva, mas talvez você tenha perdido a sua paz. Talvez um deslizamento de terra não tenha destruído o local onde você mora, ou o local da residência dos seus pais, mas talvez você tenha tido um desmoronamento nos seus sentimentos, no seu interior, até mesmo na sua fé. Talvez não tenha havido lama na sua rua, mas talvez a lama esteja no seu coração, talvez esteja havendo muita confusão na sua mente. Talvez nos últimos dias, meus irmãos, você não tenha ouvido sirenes de ambulância perto de você, para fazer aquele resgate de emergência. Mas talvez houve momentos em que você queria ouvir uma sirene de ambulância para resgatar você, que padecia de um sofrimento no fundo da alma. Existem tragédias que elas são públicas, elas são notórias, que nós conseguimos perceber diante dos nossos olhos. Mas existem aquelas tragédias que são internas, que somente quem passa por elas, que somente quem as está enfrentando
que consegue perceber. E muitas das vezes, nem mesmo as pessoas ao nosso redor percebem as tragédias pessoais pelas quais passamos. E nesse caso a pergunta é a mesma daqueles que se questionam por que é que Jesus permite essas tragédias, essas catástrofes naturais, nesses momentos de aflição da alma. Muitas das vezes nós nos perguntamos: será que Jesus continua mesmo no controle? Se a minha vida parece estar sendo destruída? E meus irmãos, aqui nós lemos o texto em que Jesus, ele estava no barco junto com os discípulos. Então perceba que os discípulos que estavam naquele barco, eles não estavam afastados da presença do Senhor. Eles não estavam desviados dos caminhos do Senhor, eles não estavam em pecado. Eles não estavam em desobediência, mas pelo contrário, eles estavam literalmente na presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava junto com eles naquele barco. E foi o próprio Senhor Jesus que determinou que eles entrassem naquele barco, dizendo: precisamos atravessar para o outro lado, vamos, entrem nesse barco, vamos atravessar. Mas mesmo com Jesus naquele barco, o vento soprou forte naquela noite. A tempestade veio forte naquela noite, e talvez isso se aplique a você que me escute nessa noite, seja através aqui da rádio, seja através do link da internet, seja através aqui das lives que estamos fazendo aqui no estúdio. Talvez você esteja em desobediência, talvez você esteja se perguntando assim: mas Senhor, eu tenho trabalhado a minha fé, eu tenho estado em comunhão, eu tenho estado com meus irmãos na igreja, eu tenho sido obediente, eu tenho buscado a tua presença, mas mesmo assim, a tempestade parece que não me deixa. Meus irmãos, isso nos ensina algo poderoso, e que eu falei no carro quando estávamos vindo aqui para a rádio. Estar com Jesus não significa ausência de tempestade. Estar na presença de Jesus não significa ausência de dificuldade. Estar na presença de Jesus não significa ausência de luta nem de tribulação. Mas significa que temos a presença dele ao nosso lado. Significa que a vitória, ela está ao nosso lado. A vida está ao nosso lado. E talvez hoje o seu barco, o barco onde você navega junto com Jesus, porque eu sei que você que me escuta nessa noite está na caminhada junto com Jesus. Jesus está no seu barco. Jesus nunca deixou de estar no seu barco, foi Ele que te convidou para estar no barco. Mas talvez hoje o seu barco ele esteja ali passando por mares que estejam enfrentando tempestade e vento forte, e talvez esse vento forte seja uma batalha judicial que você está enfrentando, uma batalha judicial que seja desgastante, que esteja tirando ali as suas energias. Talvez o que está tirando a sua tranquilidade nesta noite, que está fazendo o seu barco quase naufragar, seja uma crise familiar que pareça interminável. Talvez você esteja enfrentando um problema financeiro que esteja tirando o seu sono. Talvez você tenha até mesmo agiotas para pagar e não sabe mais como fazer para pagar e ter a sua paz de volta. Talvez você tenha recebido um diagnóstico de doença que te trouxe medo. Talvez você esteja enfrentando uma pressão emocional que ninguém percebe, mas que você sente no fundo da sua alma. Mas guarde isso, meu irmão. A tempestade, ela pode até abalar o seu barco. A tempestade, ela pode até fazer o seu barco subir para lá, para cá e parecer que vai virar a qualquer momento. Mas a tempestade não pode tirar Jesus de dentro do seu barco, aleluia. E o que mais incomoda quando falamos dessa passagem de Jesus no barco é que ele dormia.
Os discípulos lutavam contra as ondas que estavam cada vez mais fortes, mas Jesus dormia. Jesus descansava. E tantas vezes eu e você temos essa sensação. O nosso barco está ali, dançando para lá, dançando para cá, enfrentando ondas violentas, enfrentando chuva, enfrentando vento forte. E nós oramos, e nós nos colocamos de joelho, e nós jejuamos, e nós clamamos ao Senhor, pedimos a Deus por uma resposta. E a única resposta que temos, grande parte das vezes, é o silêncio. Parece que o céu não se move às nossas orações, parece que o céu não está ouvindo o nosso clamor, parece que o céu está em silêncio em relação às nossas angústias. Parece que Jesus está dentro do nosso barco, mas está dormindo. Mas o sono de Jesus, meus irmãos, ele não é abandono. O silêncio do céu não é abandono, não é ignorar a dor que passamos. Não é dar de ombros para a dor que passamos. O silêncio do céu, ele é a nossa fé sendo forjada, sendo amadurecida, sendo fortalecida. O silêncio, ele é Deus nos ensinando a confiar nele, além daquilo que podemos perceber. Quando o céu parece estar em silêncio para as nossas súplicas, quando o céu parece estar não ouvindo mais os nossos clamores, não é porque o Senhor não está ouvindo, não é porque Jesus não quer atuar na nossa causa, mas é porque Ele está fortalecendo e dizendo assim para mim e para você: continue firme, porque eu estou no barco, posso até estar dormindo, mas na hora certa levantarei, na hora certa mostrarei a você quem sou. Você pode até estar no meio do pânico, meu irmão. Você pode até estar no momento mais grave, mais crucial da sua dor. Mas Ele continua sendo o Senhor da sua vida e Ele está no seu barco. E quando Jesus se levanta, quando Jesus desperta, quando Jesus se levanta e acorda, é para fazer milagre. A sua oração ela foi ouvida mesmo com Jesus dormindo. Sabe por quê? Porque você não estava afastado dele, porque ele estava no seu barco. E você clamou. E ainda que ele estivesse dormindo, ele ouviu o seu clamor. E quando ele se levanta, não é para conversinha fiada mais. Quando ele se levanta, é para colocar autoridade sobre a morte, é para colocar autoridade sobre o inferno, é para declarar céu e vento e tempestade. Acalme-se, porque eu sou o Senhor, o Criador, e determino para você, tempestade, se acalme, determino para você, vento, se aquiete. E quando o Senhor levanta do seu barco, em meio à sua dor, em meio à sua tribulação, eu já disse e vou repetir, não é para conversinha fiada, mas é para declarar para a sua dor: cessou, acabou, não existe mais tempo para você. Você teve aqui, até esse momento, a oportunidade de causar dor, de causar tribulação, mas a partir de agora, sou eu, Jesus Cristo de Nazaré, o próprio Filho de Deus, que determino: aquiete-se, não há espaço mais para dor aqui dentro deste barco. Quando Jesus intervém, meu irmão, quando Jesus entra na sua causa, o impossível acontece. E ali eu e você, quando isso acontece, nós ficamos como aqueles discípulos, estarrecidos, assustados, apavorados, cheios de temor. Mas sabendo que Deus, que Jesus atuou na nossa causa.
Quando Jesus faz o milagre, por aquela oração que parecia que ele estava em silêncio, nós conseguimos perceber a força dele e como ele esteve presente, mesmo nos momentos em que estava dormindo. Muitas pessoas que me ouvem nesta noite estão enfrentando um cansaço acumulado, uma dor acumulada, uma pressão emocional constante. Muitas pessoas que me ouvem nesta noite estão lutando contra pensamentos intrusivos, contra pensamentos que são perigosos. Muitas pessoas que me ouvem nesta noite estão pensando em desistir, estão pensando em fugir, estão pensando em largar tudo para lá, estão pensando em acabar com tudo. Mas escute com atenção, meu irmão. A tempestade, ela não tem autorização do céu para definir o seu destino. A tempestade não vai definir o rumo do barco onde você está, porque você não está sozinho nesse barco. E quando Jesus está no seu barco junto com você, é Ele quem define o destino final. O barco pode até ir para lá, ir para cá, mas o porto onde esse barco vai atracar é Jesus que decide. A passagem, irmãos, ela já estava comprada quando você entrou no barco. Quando Jesus te escolheu para entrar no barco. Quando Jesus permitiu que você colocasse os seus pés dentro do barco onde Ele estaria. A passagem já estava comprada. Não existe risco deste barco afundar. Não existe risco da sua bagagem se extraviar em meio a essa viagem. Porque Ele está no barco. A tempestade, ela não é o final da história. A tempestade, ela é o momento da dor, é o momento da dificuldade. E nós vimos aqui no texto que depois daquele vento veio a calmaria. Depois da tempestade veio a bonança. Depois do medo, depois do pavor, veio a revelação de que Jesus Cristo de Nazaré é o dono do céu, é o dono do vento, é o dono do mar, é o dono da tempestade, é o dono de tudo. E aquilo que parecia ser o fim para aqueles discípulos, e aquilo que um dia pareceu ser o fim para você, vira testemunho. E talvez hoje, você que me ouve não esteja conseguindo enxergar o outro lado. Talvez o céu hoje esteja escuro demais para você. Talvez estejam muitas nuvens em meio ao céu. A tempestade talvez esteja ali com muitos relâmpagos e trovões que você está completamente com medo de seguir na sua travessia. Mas existe o outro lado. O seu choro pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E existe o amanhã. Existe o amanhã de manhã. Existe um capítulo que ainda vai ser escrito na sua história. E aquilo que hoje é dor, amanhã é testemunho de vitória. Aquilo que hoje é luta, amanhã é conquista. É revelação de Deus na sua vida. É testemunho que você vai precisar contar por onde for. E nós vimos aqui, irmãos, que Jesus, logo após fazer a tempestade cessar, ele exortou aqueles discípulos, dizendo: mas não é possível que ainda não tenham fé. E Jesus fala isso para mim e para você também. Não é possível que não tenhamos fé. Se sabemos que Ele está conosco, se sabemos que Ele não nos abandonou, pode até parecer que Ele está em silêncio, pode até parecer que Ele não está ouvindo,
Pode até parecer que nada está acontecendo, mas mantenha a sua fé. Continue clamando, continue orando, continue jejuando, continue perseverando, continue mantendo a sua fé. Porque Jesus está prestes a despertar do sono. Jesus está prestes a acordar. Jesus está prestes a levantar e mandar a tempestade que está assolando a sua vida acabar. Agora, meu irmão, eu quero falar diretamente com você que está ouvindo essa mensagem e sente que está no limite. Se nos últimos dias você pensou que não dava mais, se já passou alguma vez pela sua cabeça a ideia de desistir de tudo, eu te convido, pare agora, respire fundo e lembre-se, você não está sozinho. Essa tempestade que você está atravessando, ela não veio para te destruir, mas ela veio para fortalecer a sua fé. Essa tempestade da sua vida não tem a palavra final. Jesus ainda está no seu barco. E se ele está no barco, você não vai afundar. Se você mantém a sua fé, você não vai afundar. Talvez você seja aquela pessoa que goste de, ou precise, parecer forte diante dos outros. Talvez você seja um chefe de família ou uma chefe de família. Talvez você seja o pai que precisa dar alicerce para sua casa. Talvez você seja a mãe que é o sustento da própria casa. E talvez você não possa demonstrar fraqueza diante daqueles que você precisa sustentar. Talvez ninguém além de você saiba aquilo que você enfrenta. Mas o Senhor sabe. E o Senhor está dizendo para você nesta noite, não desista. O Senhor está dizendo para você nesta noite, não temas, pois eu estou contigo. Não tenhas medo, pois eu sou teu Deus. Eu te guardo, eu te sustento com a minha destra vitoriosa. O Senhor está te dizendo nesta noite, seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. O Senhor está te dizendo nesta noite, eu te chamei pelo nome e você é meu. A sua vida é preciosa, irmão. A sua vida é preciosa, irmã. Ainda existe propósito de Deus para a sua vida. Ainda existe promessa do Senhor para se cumprir na sua vida. Ainda existe muito testemunho de vitória para ser contado. Ainda existe muita coisa para você viver. Então, se você pode, feche agora os seus olhos e ore junto comigo. Senhor meu Deus, hoje nesta noite eu quero te apresentar, Pai, a vida dos meus irmãos que estão me ouvindo nesta noite e que sentem, Senhor, que estão atravessando a tempestade. Eu quero te apresentar nesta noite, Senhor, a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que sentem que não têm mais forças para continuar, que sentem desânimo, que não sentem mais vontade de prosseguir. Eu quero te apresentar nesta noite, Senhor, a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que desistiram de orar porque parece que o céu não responde mais a eles.
Ah, Pai, mas eu venho a declarar sobre a vida desses irmãos e dessas irmãs que o Senhor é aquele que desperta do barco e o Senhor é aquele que manda a tempestade cessar, que manda o vento se acalmar e é aquele que manda trazer calmaria novamente para essa vida. Eu profetizo para a vida daqueles que me ouvem nesta noite. Existe paz reinando ainda na sua vida, existe ainda amor para a sua vida, existe ainda tranquilidade e calmaria para a sua vida. Confie em mim, eu não te abandonei, eu não te larguei, eu não te deixei para trás, eu ainda estou no barco. Confie em mim, não perca a sua fé, mantenha a sua fé fixa em mim. Ah, Senhor, eu quero te apresentar a vida desses irmãos para que eles sejam como Pedro, Senhor, que também naquela noite de tempestade, em que os discípulos pensavam que era um fantasma, e Pedro se encorajou para seguir até ti. E o Senhor disse a ele: não tire os olhos de mim. E enquanto Pedro manteve os olhos fixos em ti, Senhor Jesus, ele pôde também caminhar sobre as águas. Mas a partir do momento em que ele tirou os olhos de ti, ele afundou. Mas o Senhor não deixou que ele afundasse. O Senhor estendeu a mão para ele e o resgatou do fundo do mar. Aquele mesmo mar, Senhor, a mesma água que um dia levou pânico para aqueles discípulos, inclusive para Pedro, aquela mesma água que o Senhor colocou calmaria, o Senhor mostrava mais uma vez a autoridade que tem sobre os céus, sobre a terra e sobre o mar. Que cada um, Senhor, que nesta noite esteja passando por uma tragédia própria, que esteja sentindo, Senhor, a chuva desabar sobre ele, que esteja sentindo o peso do mundo cair sobre as suas costas, que essa pessoa possa ter bom ânimo novamente para vencer o mundo, assim como o Senhor deixou expresso que fizéssemos. Leva a tua paz, Senhor, para a vida desse irmão e dessa irmã que precisa da tua paz nesta noite. É o que eu te clamo, em nome de Jesus. Amém.